atrás de informações. Fala aí galera, aqui é o Ader e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos assistir a origem do Sonic. Informações sobre seus jogos preferidos? Caindo em lugares obscuros, descobrindo teorias no mínimo duvidosas? Já deve ter se deparado com algumas coisas bem bizarras por aí. Um exemplo de teoria muito famosa entre os fãs de Mega Man X é a chamada Cataclisma. Essa teoria tenta responder um dos mistérios mais perturbadores de quem é fã de Mega Man. O que raios aconteceu entre a saga clássica e a X? Nós respondemos isso em vídeo, com informações oficiais da Capcom, mas resumindo a história toda, essa teoria diz que o responsável pelo sumiço dos personagens clássicos foi Zero. Como Dr. Wily e Dr. Light estavam criando suas obras-primas mais ou menos na mesma época, pode ter acontecido de Wily ativar Zero antes da hora e algum problema de programação ou o próprio vírus misterioso que surgiu naquela época levou o Reploid Vermelho a simplesmente causar uma aniquilação total, sem chance de ser parado por qualquer outra força na Terra. No fim, Zero acabou derrotado, mas o mundo já tinha sofrido grandes perdas. Os adeptos dessa teoria chegam a afirmar que Dr. Ken seria uma espécie de descendente do Dr. Cossack, um importante aliado de Light na série clássica. Obviamente, essa teoria feita por fãs é absurda e foi desmentida pessoalmente pelo Keiji Inafune, provavelmente o produtor e ilustrador da saga mais conhecido. Não sei você, mas eu dou uma colherzinha de chá pra esse tipo de coisa porque fã é fã. Não tem problema inventar uma história aqui e ali, não é nada oficial e quem não quiser acreditar ou levar em consideração não vai sair no prejuízo por conta disso. Mas quando o assunto é Sonic, a gente chega num nível um pouquinho diferente. Nós sabemos como os americanos gostavam de transformar as belas obras de entretenimento eletrônico do Japão em uns pedaços de bosta. Aliás, não preciso lembrar dos lindos nomes que os Mavericks do Mega Man X5 receberam no ocidente, não é verdade? Duff McWallen. Meu Deus do céu, que ideia de retardado. Mas enfim, vamos voltar pro Sonic. Existe um texto chamado Sonic the Hedgehog Technical Files, ou simplesmente Original Story, escrito e distribuído apenas internamente pela SEGA do Japão, que serviu para ajudar a equipe de produção a ter pelo menos um norte na hora de trabalhar a franquia. Não se sabe direito quem foi o autor desse documento, nem em que ano foi lançado, mas no aniversário de 10 anos do Sonic, em 2001, um pequeno livreto lançado confirmou essa história antiga. Ela fazia parte de um conjunto comemorativo em um relançamento do Sonic Adventure 2 para Dreamcast. O enredo original é um tipo de Inception, capaz de confundir as pessoas, porque se trata de uma ficção dentro da ficção. E a história é a seguinte: havia uma famosa escritora de contos de fada no século XX chamada Mary Granite. Ela era casada com um piloto da Força Aérea e os dois tinham uma filha chamada Sherry. Toda vez que o marido de Mary aterrissava e tirava o capacete, seu cabelo ficava espetado como os espinhos de um ouriço, o que acabou se tornando um apelido para ele. Acontece que nem tudo são flores na vida de Sherry. A pobre garotinha não tinha muitas oportunidades de ver o pai, que estava sempre a trabalho. Tocada, Mary decidiu criar uma história para animar a filha. Assim surge o conto chamado Sonic, o ouriço mais rápido que o som. O tempo foi passando e a história de Sonic foi ficando cada vez mais rica e detalhada. Uma aventura vivenciada em mundos miraculosos, florestas encantadas, oceanos tempestuosos, cidades ancestrais e um continente perdido. Em qualquer lugar que o vilão aparecesse, Sonic imediatamente aparecia para ajudar as pessoas. A história de um ouriço que lutava pela justiça, era inteligente e corajoso, ajudou a curar a solidão de Sherry. Alguns anos depois, Sherry descobriu que aquele conto de fadas na verdade era uma história real. Segundo esses próprios contos, Sonic teria nascido numa ilha chamada Christmas Island, no próprio planeta Terra. No decorrer de suas aventuras, acabou encontrando várias outras ilhas, como a South Island, de Sonic 1, a West Side Island, de Sonic 2 e a Angel Island, do Sonic 3. Esses documentos também trazem as origens de Tails e Knuckles, mas isso a gente vai poder ver em uma outra oportunidade. A gente vê uma história bonitinha como essa, que conecta o mundo humano com o intrigante mundo de Sonic e pensa, poxa, não tem nem porquê a SEGA dos Estados Unidos mexer nisso, é algo tão leve, alto astral, perfeito para crianças. Mas sim, eles mexeram. Na verdade, mexer não é nem a palavra certa, eles simplesmente quiseram criar algo absolutamente do nada pro nosso ouriço azul. E o que saiu disso foi bizarro. O que eu vou falar aqui são apenas as histórias conceituais, do início do desenvolvimento. Nenhuma delas é canônica ou realmente oficial, até onde eu sei, mas o perigo é que poderiam ter sido. Tá preparado para o que vem por aí? Então se segura na cadeira, que nem um fã mais maluco poderia ter pensado numa coisa dessas. O primeiro arquivo se chama Sonic the Hedgehog Bible. Nesse documento, uma mãe ouriço teve 6 filhotinhos marrons, um macho e 5 fêmeas. O único ouriço macho se chamava Sony. Sim, Sony. Eles moravam próximos a uma cerca de uma hamburgueria e sobreviviam comendo restos de hambúrguer. Sony era órfão de pai, mas sua mãe sempre contava sobre como ele era rápido quando vivo. Já tá tudo meio estranho agora, mas tem como ficar ainda mais. O ouriço aprendeu a ler e escrever com crianças humanas e para manter a memória do pai viva, ficava correndo próximo da cerca da hamburgueria, sempre tentando ir cada vez mais rápido. Em uma dessas corridas, um treinador viu aquele bicho correndo a toda velocidade e exclamou: "Minha nossa, essa criatura é o corredor mais rápido que eu já vi." O treinador, completamente saudável da cabeça,
como a gente tá vendo, já planejava colocar Sonic nas Olimpíadas. Mas a mãe do ouriço disse pra Sonic quietar o facho um pouco, já que era outono e os ouriços hibernavam nessa época. Assim, o treinador e as Olimpíadas teriam que esperar até a próxima primavera. Só que Sonic era esperto demais e resolveu cavar um buraco na surdina pra sair do outro lado da cerca. O problema é que quanto mais cavava, mais cansado ele ficava, até sucumbir ao instinto e dormir de vez. De repente, um terremoto e uma barulheira acordaram o pobre Sonic. Era uma escavadeira e se ele não cavasse rápido o suficiente, ia ser esmagado. Sonic começa a cavar como se não houvesse amanhã e encontra um cano. Entrando no cano, ele sai e é surpreendido por um figurão bigodudo. Mas olha só o que temos aqui, Erináceos Europeans. Sonic ficou pé da vida com aquele cara e perguntou quem raios ele era e o que estava fazendo ali. O camarada respondeu dizendo que se chamava Dr. Ove Quintobor. Não lê esse nome de trás pra frente se não quiser spoilers. E estava ali escavando atrás de esmeraldas para salvar o planeta. Já tinha achado 6, faltava só a 7ª. Depois de um pouco de conversa, Sonic descobriu que Quintobor era um brilhante cientista e pretendia eliminar a poluição do planeta, mas alguns problemas com o governo fizeram os investidores cortarem os fundos para essas pesquisas científicas. Por isso, Veloz foi levado para o laboratório secreto de Quintobor, onde vários animais estavam sendo mantidos. Segundo o cientista, aqueles bichos tinham sido resgatados de situações perigosas e quando estivessem 100% recuperados, seriam enviados de volta à natureza. Ao perceber a inteligência de Sonic, Quintobor fez dele seu assistente e criou uma esteira para que ele pudesse treinar. O ouriço corria cada vez mais rápido, até finalmente bater a velocidade do som e superá-la. O cientista ficou abismado e disse: "Meu Deus, você é tão rápido que devíamos te chamar de Sonic." O ouriço gostou da ideia e passou a usar o Sonic como nome. Foi mal, mamãe ouriço. Um dia, correndo pelo laboratório, Sonic encontrou uma máquina que Quintobor tinha escondido dele. O cientista decide largar o ovo cozido que estava comendo para contar um grande segredo. Puxando as esmeraldas que já havia conseguido, contou a Sonic que aquilo era a maldade do mundo concentrada. A máquina secreta tinha conseguido reduzir a maldade do mundo e transformá-la em esmeraldas. Faltava só a esmeralda cinza para estabilizar tudo e mandar para o espaço, onde não faria mal a ninguém. Mas se aquelas joias não fossem colocadas sob controle de pressa, eram capazes de multiplicar a maldade do planeta. Os dois não puderam concluir a conversa, pois um sinal de emergência soou pelo laboratório e eles entraram em pânico. Sonic correu para tentar fazer alguma coisa, mas acidentalmente ligou a máquina secreta, lançando um raio poderoso que acertou Quintobor, as esmeraldas e o ovo deixado pela metade. Quando Sonic acordou, encontrou Quintobor deitado no chão, com um aspecto estranho de ovo. O crachá virado ao contrário mostrava o nome Dr. Ivo Robotnik. O cientista que era gentil havia absorvido todo o mal contido nas esmeraldas, se tornando o homem mais cruel e maligno já visto. E assim temos a origem de Sonic e seu maior inimigo, o homem com forma de ovo, Ivo Robotnik. Eu não vou nem comparar essa história com a origem. Eu gostei da SEGA ter mudado o nome para Robotnik. Afinal, chamar de Homem-Ovo, afinal, o nome é Eggman, que é Homem-Ovo. Não faz nenhum sentido. É igual chamar uma bola de cabeça de vento. Não japonesa porque, né, sem condições. Mas essa era uma história conceitual, só para que a SEGA pudesse sair de algum lugar. O documento final tem a história corrigida e adaptada, com um enredo um pouquinho melhorado. A história começa no planeta Mobius, a vida deles de Sonic. Um lugar e momento que ninguém sabe quando foi. Outras fontes dizem que esse planeta ficava numa galáxia muito distante da Via Láctea e em uma dimensão alternativa. Sonic, o ouriço, era um órfão com muitos amigos nas florestas de Green Hill Zone. Ele era muito esperto e aprendeu habilidades com cada um de seus amigos. Velocidade, esperteza, além de muita autoestima e coragem. Como um explorador nato, certo dia Sonic resolveu cavar um buraco e chegou até o laboratório do Dr. Ove Quintobor. Quintobor era um cientista genial e estava tentando livrar Mobius do mal. Para fazer isso, ele inventou a incrível máquina transformadora, um aparato capaz de transferir o mal de um objeto para outro, cujo funcionamento se baseia na condutância do mal através de anéis dourados. Em suas pesquisas, descobriu que o melhor recipiente para o mal eram 6 anéis dourados. Quando eu lembro anel, eu lembro da origem da luz negra. Daqui tinha o anel da vida eterna e o anel da maldade. Que no futuro vocês vão assistir a série Luz Negra. Eu espero. Esmeraldas, as quais chamou de Esmeraldas do Caos. Quintobor tinha conseguido armazenar boa parte do mal de Mobius nas esmeraldas, mas faltava uma, a esmeralda cinza, única joia capaz de estabilizar as outras 6. Em um dado momento, Sonic e Quintobor se tornam amigos e sob a tutela do cientista, Sonic consegue alcançar velocidades nunca antes registradas para um ser vivo, após vários treinos diários correndo numa esteira supersônica. Para dar conta do calor gerado pelo atrito dos pés do ouriço em alta velocidade, Quintobor cria um par de tênis vermelhos especiais para ele. Depois de muito treino, Sonic finalmente ultrapassa a velocidade do som, feito que transforma sua cor marrom original em um azul vívido.
Certo dia, Quintoburr Se fosse estava assim, falando todo sobre mundo sua incrível estaria máquina azul. transformadora, enquanto Sonic lia uma revista em quadrinhos. Quintoburr aproveita a pausa para comer e pede que seu amigo Se fosse assim, até o James Bond estaria azul. isso pegue um almoço dele na geladeira. Sonic corre pra lá e a única coisa dentro da geladeira era um ovo cozido com cheiro de podre. Eca. Sonic leva o ovo até o cientista, quando de repente um raio solar ultra forte atravessou a camada de ozônio e acertou o laboratório. O restante a gente já sabe. A máquina fica doidona, atira seu raio transformador em Quintoburr, nas esmeraldas e no ovo, transformando o antigo bom cientista num maníaco maligno com formato de ovo. A máquina por fim explode, lançando seus anéis dourados por todas as zonas de Mobius. Agora Dr. Ivo Robotnik decide conquistar todo o planeta Mobius para si e sabe que para isso precisa destruir Sonic, a única testemunha de seus segredos científicos. Por isso Azul consegue fugir e corre para Green Hill, avisando todo mundo por ali sobre a nova ameaça surgida sobre o planeta. Robotnik sabe da dificuldade em capturar um bicho tão rápido, por isso coloca várias armadilhas em todas as áreas de Mobius para tentar capturar Sonic. Quanto às esmeraldas do caos, o Gordão as coloca dentro de satélites e envia para o espaço, as quais ficam em órbita. Como precaução, o único jeito de chegar lá é através de passagens secretas teletransportadoras. Assim, a aventura de Sonic se inicia. Pois é, e você aí achando que as teorias dos fãs eram bizarras. Mas até que essa história foi bacana. Conta aqui nos comentários qual história pro Sonic você acha melhor, a japonesa ou a americana. E se você assistiu até aqui, dá uma olhadinha na descrição que eu deixei 2 links secretos lá muito legais. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Espero você no próximo vídeo. Não se Até esqueça de se inscrever. mais.